do Templo de Salomão para todas as nações. Senhores passageiros, afivelem seus cintos, já estamos em processo de aterrissagem e o nosso destino hoje será para o Panamá. Sua localização está entre a América do Sul e a Central, e a capital é a cidade do Panamá. O idioma oficial é o espanhol, população por cerca de 4 milhões de habitantes. Existem diversos pontos turísticos no país, sendo que o mais visitado é o Panamá Viejo. É um local arqueológico que preserva as construções da cidade antiga entre os anos de 1519 e 1671, mais conhecido como um casco antigo, por ter diversas construções em pedras. Conseguimos ter a percepção dos detalhes da engenharia e arquitetura, construídas há bastante tempo. A gastronomia é bem diversificada, a culinária árabe é bem presente no país. Shukran. E os mais pedidos são fatuche, tabule, hummus com carne, esfirra de carne e esfirra de queijo. Mas como a repórter aqui não é de ferro, nós vamos experimentar essas delícias. Mas é lógico que eu não vou deixar vocês aí no estúdio com água na boca. Essa aqui, ó, essa esfirra de queijo, essa esfirra de carne é para vocês, apresentadores, e para nossa produção também, tá? Então, bom apetite! Conhecemos as diversidades apresentadas por esse país lindo, que é um dos maiores com crescimento econômico. Só que ao caminhar por Panamá, percebemos a pobreza, a falta de investimento na educação e a violência. Desigualdade e violência ainda são problemas. Os índices de pobreza e desigualdade social só crescem, mesmo sendo um país com perspectivas de evolução econômica. Pobreza que já era grave se acentuou no Panamá com a pandemia do coronavírus. Segundo o levantamento de pesquisas, os números apontam: 19,1% da população vivem na pobreza. Isso equivale a 778 mil pessoas. Educação. Esse é um grande problema no Panamá. Falta mão de obra qualificada e, com isso, o número de desempregados sobem. E com a pandemia, esses números triplicaram. Violência. Onda de violência abala o país. O principal motivo dessas guerras é o narcotráfico. Grupos rivais disputam o controle das rotas para a comercialização das drogas. E, com isso, o país tem sido um dos maiores cenários de violência. Violência contra as mulheres aumenta no Panamá durante a pandemia da Covid-19. Em média, 191 mulheres foram assassinadas por seus companheiros até o mês de setembro de 2021. Essas notícias têm sido constante. A violência contra a mulher é um dos agravantes no país. A maioria são usadas para transportar drogas e, quando se recusam a realizar esse trabalho, os seus maridos as matam. A religião que predomina no país é o cristianismo, sendo 71,8% católicos e 15,1% protestantes. E a Universal chega no ano de 1996 e hoje já temos 23 igrejas. Um país onde a violência e o tráfico de drogas são alarmantes. Mulheres que sofrem ao serem violentadas. Como o evangelho é aceito no Panamá? E os desafios? Bom, esses e outros detalhes você confere agora no Morning Show.
Hoje viajamos para o Panamá, aqui na América Central. Deixa eu falar com o Bispo Edson Costa. E aí, Bispo Edson, tudo bem? Tudo bem, Bispo Eduardo? Bom dia, buenos dias. Bom dia, como é que está, Paula? Tudo bem, Bispo? Um prazer falar com o senhor. Bem-vindos ao Morning Show. Obrigada. Graças, um prazer. Dona Claudineia, o pessoal da bancada aí, Deus abençoe. Obrigado pelo convite. Olha, nós tivemos aqui essa semana pastores que vieram da América Central, inclusive vieram também pastores do Panamá conhecer aqui o Templo de Salomão. Eu sei que eles já retornaram e pergunta para eles como é que foi aqui a visita no templo, porque eu tenho certeza que eles saíram daqui impressionados. Eles enviaram as fotos, de 10 em 10 minutos mandavam uma foto, impressionado com o templo, com tudo aí, com a grandeza da obra de Deus. Uma renovação para eles, muito, muito legal. Estão chegando agora, inclusive, no aeroporto, nesse momento. Bispo Edson, como é que estão as coisas aí no Panamá? O Bispo, graças a Deus, bem, depois dessa onda aí de pandemia e do coronavírus, que aqui pegou forte, né? Então, a gente teve aí um ano de luta, um ano de guerra, um ano bastante difícil, porque literalmente a igreja ficou parada, fechada um ano, porque aqui o governo ele foi bastante rigoroso com a pandemia, controlou muito o vírus, controlou bastante, né? A gente teve aqui uma restrição muito grande, né? A gente praticamente tinha pequenos horários para poder sair na rua, resolver nossos problemas. Era bem restrito mesmo a saída e muito controlada pelo governo aqui, então a gente também não podia se expor, né? É verdade. E a igreja sofreu bastante com isso. Então, um ano praticamente parado. Então, a gente foi de março de 2020 a março de 2021 parado, só fazendo transmissões online. E nesse período, claro, nesse pequeno tempo que a gente teve, como muita gente ficou desempregada, muita empresa quebrou, o índice de pessoas com problema financeiro aumentou, então a gente trabalhou forte com as obras sociais aqui no país. Agora, graças a Deus, voltou com tudo e vai arrebentar. Quando o país enfrenta problemas, a Igreja Universal sempre presente com um trabalho de motivação, com um trabalho de fé e também com um trabalho social, né? Essas fotos, vai explicando pra gente aí, Bispo Edson. Essa foto é bem no interior do país, mais ou menos umas 12 horas de viagem daqui da capital. É Xangnola, uma cidade onde teve uma enchente recentemente, as pessoas perderam tudo, já estava difícil por causa da pandemia, perderam tudo com a enchente, e a gente fez esse trabalho aí de arrecadação de alimentos e roupas e levamos para eles nessa região remota, essa imagem que está aí na foto. Mas não só aí, em todas as partes do país a gente tem feito esse trabalho forte também com os presidiários e com a família dos presidiários, é muito forte aqui no Panamá, isso tem ajudado muitas famílias. Graças a Deus eles abriram as portas do trabalho da igreja e o trabalho da Universal Evangelização Carcerária, que tem sido muito forte. Isso aí é na casa, aí já é dentro de um presídio, num pavilhão, onde, graças a Deus, eles recebem bem a palavra de Deus. Aqui o país é um país bastante religioso, Bispo Eduardo. Então, por exemplo, aqui não há dificuldade das pessoas receberem a palavra de Deus. Aqui é como, tem até um dito aqui muito comum, que para eles dizem assim, primeiro Deus. Para eles tudo é primeiro Deus. Vai evangelizar, né? Não, varão, primeiro Deus. Então, assim, receber a palavra de Deus para eles não é problema, porque já vem de uma raiz católica, já vem de uma raiz religiosa forte, né? Eles abrem as portas, a gente vai fazer oração em casa, ele abre as portas, chama a família para oração, aí tem algumas imagens. Nesse ponto, excelente. Mas tem aquele engano religioso, que a pessoa pensa, não, eu já sou religioso, eu já tenho a minha religião. E para a pessoa vir à casa de Deus, ela já tem muito mais dificuldade. Ela tem dificuldade de aceitar a visita na casa dela, mas para ela vir à igreja já há um certo preconceito. Então é um trabalho incansável, mas graças a Deus um trabalho que está dando muito fruto. A gente tem aí 23 igrejas no país e nessa pandemia abrimos aí mais 3 núcleos, 4 núcleos na verdade, abrimos mais um. Agora no final de outubro, em nome de Jesus, a gente vai, pela fé, inaugurar a primeira catedral aqui do Panamá e a obra de Deus vai avançar e eu tenho certeza que vamos ganhar esse país todo para Jesus.
Quantos pastores temos aí, Bispo Edson? Bispo Eduardo, a gente tem 28 pastores casados e mais 7 solteiros, são 35 pastores total. Tem 6 pré-ibudes aí, né, que estão sendo preparados para a obra de Deus, que graças a Deus está nascendo em uma nova geração, um exército. E temos também aqueles nascidos para o altar, que é aquelas reuniões que estamos fazendo com as jovens e os jovens que já têm esse desejo, que já despertou esse desejo de fazer a obra de Deus. Aí já temos mais ou menos uns 60 entre homens e mulheres. Então vai ser uma safra aí de ganhadores de almas, que em nome de Jesus vai sacudir esse país, né? Bastante menina também, né? Essa pergunta é importante porque Jesus disse assim: ide por todo o mundo e fazei discípulos em todas as nações. Então, aonde a Igreja Universal ela chega, o objetivo é fazer o trabalho do templo. Qual templo? A pessoa é o templo. Restaurar o templo, libertá-la, transformar, restaurar esta vida, que ela seja cheia do Espírito Santo, e uma vez recebendo o Espírito Santo, ela vai ser uma fonte e vai também ganhar almas. Por isso o senhor já tem aí 60 de um lado, mais 20 e pouco do outro, aí quase 100 pessoas se preparando para fazer a obra de Deus. Então quer dizer que o Espírito Santo, pessoas estão sendo batizadas com o Espírito Santo aí no Panamá. Graças a Deus, despertando essa fé viva, a Igreja Universal, né, Bispo Eduardo? É a Igreja Universal, é essa fé, porque é o que a gente sempre fala, e inclusive com os garotos agora, sem o Espírito Santo não tem futuro. Sem o Espírito Santo não tem futuro para a vida, não tem futuro para a obra, não tem futuro para a igreja. Então, a gente tem trabalhado forte pela misericórdia de Deus e tem despertado a fé, cura, milagre, poder, mas principalmente a base da igreja, a base da obra, que é a casa edificada na rocha, que é o Espírito Santo. Essa é a nossa sede provisória, pequena, enquanto estamos agora nos acabamentos da nossa futura catedral. Este é o local onde nós estamos realizando as reuniões. Ainda há bastante restrição por parte do governo, mas graças a Deus, nada que impeça de fazer reunião. A restrição aí agora foi para 50%, né? Estava 30% de capacidade, agora já liberaram 50%. E graças a Deus, a matéria passou falando também de muita violência contra a mulher. Como que a Paula tem trabalhado aí com as mulheres? Bispo, a gente tem trabalhado com as mulheres em todas as fases, né? A gente tem o trabalho aqui com as meninas, a gente tem trabalho aqui com as adolescentes, com as jovens, com as mulheres do Caleb. Então, a gente está sempre orientando segundo as necessidades que elas têm, né? Cada uma tem a sua necessidade. A gente tem a violência contra a mulher, sim, aqui no Panamá, como a gente porque é um problema muito recorrente em todos os lugares, e aqui isso também não é diferente. Então, a gente tem o suporte de atendimento, de cuidado, a gente dá para elas aquilo que elas precisam, né? Mas a gente também tem outros problemas fora a violência contra a mulher. Aqui o Panamá, Bispo, é um país onde a tecnologia ela é de fácil acesso, porque, né, a internet aqui, esse mundo virtual, ele é bastante presente aqui na vida das mulheres, principalmente das adolescentes. Então essas adolescentes, essas jovens, acabam ficando muito expostas a esse mundo virtual, e muitas das vezes, ou na maioria das vezes, elas não têm a estrutura para trabalhar com uma ferramenta tão poderosa. Então, ao invés de elas usarem a internet, elas são usadas pela internet. Então, é um trabalho que a gente tem feito bastante também aqui, conscientizando essas jovens e essas adolescentes a como estarem, né? Infelizmente, não tem como retirar elas desse mundo mais, mas usar elas ao menos, a ensinar elas a usarem da maneira correta, para que elas não sejam tão prejudicadas como a gente tem visto que elas têm sido prejudicadas, estando expostas a esse mundo, né? Então, a gente tem um trabalho desde com as menininhas, né, até com as senhoras
do Grupo Caleb, a gente está dando aí toda a assistência que a gente pode, principalmente assistência espiritual, né? Aqui até as vovós são tecnológicas. São, é verdade. E as mulheres, outra característica das mulheres aqui do Panamá que eu tenho notado é que elas são mulheres de iniciativa, elas são mulheres atuantes, elas são mulheres trabalhadoras. Então elas têm uma aparência de mulher forte, mas interiormente a gente vê que muitas delas estão desmoronando, e a gente também tem tido esse cuidado e feito esse trabalho de dar esse suporte espiritual para que elas tenham essa força e essa estrutura, né, para conseguir lidar com as situações e aí com os problemas que elas têm enfrentado no seu dia a dia, na sua família, no seu trabalho. Enfim, a gente tem dado o nosso melhor para levar o reino de Deus para essas mulheres, e a gente acredita que muitos frutos vão surgir, né? Já estão surgindo e muitos outros mais vão surgir também. Bispo Edson, um fortíssimo abraço. Obrigado por ter aceito aí participar do Morning Show e nos trazer notícias aí do Panamá. E que Deus abençoe, e assim que inaugurar a catedral, com certeza, filme, fotografe, mande notícias para a gente mostrar para as pessoas aqui a inauguração dessa catedral. O maior prazer. Obrigado pelo convite, Deus abençoe o senhor, dona Claudineia, toda a equipe que está aí da programação. Forte abraço e sucesso aí na programação. Deus abençoe, um abraço, felicidades. Amém, igualmente. Você está assistindo Morning Show.